Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pode um homem só perseguir mil? Como dois podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu, não é porque o Senhor os entregou? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de Mateus 19, de 23 a 30, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre as riquezas. E diz de maneira muito dura: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quando se ouve essa palavra, o primeiro significado dela, assim, do ponto de vista literal, a palavra usada para rico, é uma palavra que quer dizer rico de dinheiro mesmo, materialmente falando. No entanto, é, é importante entender que esse significado não é o único presente, pelo próprio contexto. Veja, Jesus diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Depois ele diz novamente: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. E logo depois os apóstolos ficam espantados e falam: Jesus, então quem poderá ser salvo? Só que calma, porque quando nós ouvimos a história dos apóstolos, eles não eram ricos, abastados e pessoas importantes na sociedade. Sim, tinha um que era pescador, cada um tinha sua função, mas não necessariamente eram pessoas tratadas como os membros da alta corte. Por que os apóstolos ficaram assustados quando Jesus disse que os ricos não entrariam no reino dos céus? Eles tinham que falar: que bom, somos pobres, está ótimo, já abandonamos tudo, não temos dinheiro nenhum, estamos salvos. Eles poderiam ter falado assim, mas não foi assim que eles responderam. Eles ficaram assustados. Ora, se os apóstolos ficaram assustados quando nosso Senhor Jesus Cristo falou que os ricos dificilmente entrariam no reino dos céus, e que depois disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, é porque esse rico não devia ser rico apenas materialmente falando, que até que os apóstolos não eram tão ricos assim, mas é um outro tipo de noção de riqueza. E isso de fato existe. Há pessoas que são ricas quanto ao dinheiro, mas não são quanto à vontade. Como assim? É a pessoa que pode ter muitas posses, mas se ela não tivesse também, tivesse o básico para viver, para ela tudo bem. Porque ela não é apegada àquele dinheiro, ela não considera aquele dinheiro como sendo a fonte da sua segurança. Para ela, aquele dinheiro é útil, mas não é a fonte da segurança. Outra coisa é aquela pessoa que pode não ter dinheiro nenhum, mas acredita que a fonte da sua insegurança é a falta do dinheiro. Então é alguém que não é rico, às vezes porque tem, mas é rico pela inveja. É apegado ao dinheiro pela inveja de que o outro tem e ele não tem. E a pessoa se corrói de tristeza pelo fato de não ter dinheiro. Por acreditar que todo o seu problema no mundo é não ter dinheiro. Essa pessoa pode não ser rica quanto aos bens, quanto à moeda, mas ela se comporta como alguém apegado como se tivesse muitos bens. Essa pessoa considera toda a sua vida no dinheiro. E é desse tipo de pessoa que se torna praticamente impossível o ingresso no reino dos céus. É como se Nosso Senhor dissesse: dificilmente alguém que passou a vida inteira dedicado a conseguir dinheiro, por apego ao dinheiro, entra no reino dos céus. Mas se por algum acaso nós pensamos numa pessoa que ela é profundamente apegada ao dinheiro, então aí é mais fácil que um camelo passe pelo fundo da agulha. E essa frase, o camelo passar pelo fundo da agulha, tem muitos sentidos que podem ser observados. O sentido talvez mais simples é: não dá para um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então é quase a mesma coisa que falar: é impossível entrar no reino dos céus, ser santo e continuar apegado com as coisinhas do mundo. Isso é a primeira noção que pode se ter. A segunda é um pouco diferente, porque tinha algumas histórias no passado que diziam que tinha uma porta em Jerusalém que era chamada de Buraco da Agulha, que era uma porta difícil por onde os camelos, quando chegavam carregados de coisas, deveriam passar por ela. E só conseguiam passar os camelos quando se tirassem aquelas coisas de cima do camelo. Então aí, essa aí seria a imagem tipo da porta estreita. O buraco da agulha, então, seria o quê? Existe uma porta por onde, sim, os ricos podem passar, contanto que tirem
a carga do camelo. Ou seja, que tirem aquelas coisas que estão apegados. O sentido é o mesmo. Ou seja, o principal problema é exatamente o apego das coisas. Agora, há ainda uma terceira noção que se tem de quando se considera essa passagem, toda ela em sentido metafórico. Quando se entende que o camelo pode ser a imagem de todos eh, os pagãos, ou seja, os que não eram judeus na época de Jesus, que eram carregados da idolatria. A riqueza seriam aqueles que receberam todos os bens do alto, mas que por conta do orgulho não aceitavam o Cristo. Então, era mais fácil que, e o fundo da agulha era a paixão de Cristo. Então, uma das representações alegóricas seria alguém dizendo o seguinte: olha, é mais fácil que uma pessoa que nunca ouviu falar do Cristo, estivesse apegada à idolatria, consiga passar pela sua paixão e entrar na vida celeste, do que alguém que recebeu todos os bens de Deus, cheio de orgulho, conseguir passar pela paixão de Cristo e ainda assim permanecer unido a ele. Ou seja, são várias maneiras de interpretar, e em todas elas uma coisa é fato: tanto o orgulho quanto o apego das coisas torna impossível a permanência no reino. E os apóstolos parece que notaram que a situação era difícil. E aí eles perguntam: olha, quem vai ser salvo então? Porque nós temos um montão de apegos terrenos aqui, ainda temos alguns, como é que faz? Jesus fala: olha, para vocês é impossível isso aí, mas para o Deus não é impossível. Por que está falando assim? Porque o desapego, ele supõe um ato de conversão da vontade. Conversão é: eu queria uma coisa e agora eu quero outra. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. E essa conversão, quer dizer, a mudança da vontade, isso daí supõe uma ação da graça divina. É nosso Senhor falando: olha, se por algum acaso você era alguém apegado e deixou de ser de alguma coisa, é porque a graça agiu. Para nós é impossível mudar a nossa vontade assim, mas para Deus não é impossível. E é por isso que nosso Senhor diz: olha, para vocês é impossível de fato, mas não para a graça divina. Só que essa graça divina supõe uma resposta nossa. E aí os apóstolos dizem assim: olha, mas e nós, hein? Nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber então? Porque no caso, o que o apóstolo falou: tá bom, mas nós aqui, ó, a gente já abandonou tudo e a gente recebe o quê? Aí nosso Senhor diz: olha, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem virá, eles vão governar a terra. Isso são os apóstolos. E depois que ele falar do prêmio dos apóstolos, do governo, o que é o governo da terra? O governo da terra é exatamente ser a fonte da onde nós tiramos todos os ensinamentos que estamos fazendo aqui agora. Algumas pessoas estão vendo essas homilias com frequência. Da onde vem assim a fonte dessas coisas? Do ensinamento dos apóstolos. É de lá. Então, de algum modo, eles estão governando a terra até agora, o cumprimento da palavra de Jesus. Quando eu chego aqui, uso uma veste clerical, estou falando a palavra do evangelho, estou repetindo o que está escrito na Sagrada Escritura, são os apóstolos governando. Não porque eles estão presentes aqui, dando uma norma, como é que se faz diretamente, mas porque a partir do momento que as decisões deles são regra de vida para mim, eles estão me governando. Em nome de Cristo, obviamente. A partir do momento que a igreja é apostólica, o que o apóstolo falou, a igreja obedece, eles estão governando, estão agindo no meio do mundo. Isso é muito interessante, porque eles, imagina, eram 12 homens, nem todos eles com grande instrução, e eles estão agindo no meio do mundo e, e gerando pessoas, melhorando pessoas, muitos anos depois da sua morte. Ou seja, abandonar tudo e seguir a Cristo confere um poder sobrenatural às pessoas de um nível que ultrapassa em tudo o que qualquer ser humano pode fazer. Tudo vira pó diante de quem age no mundo pelo poder e com o braço de Cristo. A remuneração de Deus é infinitamente maior do que o mundo pode dar. Essa é a grande novidade. É como se o maior investimento e o mais poderoso investimento a ser feito na vida é trocar as coisinhas do mundo pela grandiosidade
da vida eterna, das coisas de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos livre de todo tipo de apego, nos dê a sua paz. Amém.